Fala galera, aqui é o Pedro e agora estamos iniciando mais uma aula aqui no canal Missão Excel. E na aula de hoje nós vamos falar da fórmula mais utilizada e mais importante do Excel, que é a fórmula SI. Hoje a gente vai debulhar sobre essa fórmula, usar três exemplos que são em situações de números, datas e também de textos. E nós vamos ver essa fórmula aninhada, ou seja, um se dentro do outro. Então, se prepara que essa aula vai ter cheia de conteúdo, tá bom? E não se esqueça de baixar a planilha aqui na descrição do vídeo para você praticar, tá bom? Então, vamos direto para a prática. Aqui eu tenho uma lista de todos os vendedores de uma determinada loja, certo? A quantidade de que eles venderam dentro de um mês. E aqui eu tenho a meta, que é 12 mil reais. E agora eu quero saber quais que foram acima da média ou não. Quais deles que bateram a média do mês, certo? Para isso, nós podemos utilizar a fórmula SI. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui a célula C2 e vou colocar igual SI, certo? Quando eu começo a digitar, o Excel já me dá essa fórmula aqui para mim poder escolher e eu posso simplesmente clicar no Tab no meu teclado, certo? Então, essa fórmula ela tem três argumentos, que é teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O que é teste lógico? Teste lógico é o que eu estou testando. Nesse nosso caso, a gente vai testar, certo? Se a quantidade de venda de cada um dos vendedores é maior do que a meta, certo? Então, vamos lá. Eu quero saber se a quantidade de venda foi maior ou igual à minha meta. Então, eu vou selecionar aqui a minha B2, que é onde eu tenho informação de venda, certo? Ela é maior ou igual, certo? Então, essa seta para a direita é o sinal de maior, a seta para a esquerda é o sinal de menor, e eu posso ter o maior igual ou menor igual também. Então, eu quero saber se B2, certo? É maior ou igual o valor da minha meta. E aí eu posso digitar aqui 12 mil, certo? Ponto e vírgula. Agora eu fui para o argumento de valor se verdadeiro. Ou seja, se B2 for realmente maior ou igual a 12 mil, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça uma mensagem, por exemplo, escrita ganha bônus, certo? Então, todo o texto eu tenho que colocar entre aspas duplas. Não pode se esquecer disso. Então, abro aspas duplas e coloco ganha bônus, certo? Fecho aspas duplas e esse é meu valor se verdadeiro. Ponto e vírgula novamente, valor se falso. Ou seja, se não for maior ou igual a 12 mil, quer dizer que ele não ganha bônus, certo? Então, eu vou exibir uma mensagem escrito isso. Então, eu posso abrir aspas duplas e colocar não ganha bônus, certo? Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Então, vamos olhar a fórmula de novo. Igual, teste lógico, se o meu valor de venda é maior ou igual à minha meta, que é 12 mil. Ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ganha bônus. Se for maior, ganha bônus. Se não, não ganha bônus, certo? Enter para confirmar e eu tenho lá a mensagem ganha bônus. Veja só se eu diminuir o valor dessa venda aqui. Eu vou colocar 11.500. Olha só, ele me dá a mensagem de não ganha bônus, certo? Vamos fazer de novo aqui, mais uma vez, para a gente poder praticar. Vamos lá. Igual se, tab para selecionar a fórmula. Teste lógico. Nosso teste lógico é se o valor de venda é maior ou igual à meta. Então, o valor de venda é maior ou igual à minha meta. E aí, como eu já tenho esse valor selecionado aqui, eu estou exibindo esse valor, ao invés de eu digitar os 12 mil dentro da fórmula, eu posso simplesmente fazer uma referência. Então, eu não vou digitar os 12 mil aqui, eu vou clicar aqui na minha F1, que é onde eu tenho esse valor, certo? Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, se for maior ou igual à meta, eu vou exibir a mensagem. Então, abro aspas duplas e escrevo ganha bônus. Certo? Opa!
Isso mesmo. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Se o valor se falso, se não for maior ou igual, não ganha bônus. Aspas duplas, não ganha bônus. Certinho? Fecho aspas duplas, fecho parênteses e dou Enter. E ganha bônus, porque a minha venda foi de 12.527 e a meta é de 12.000. E assim como eu referenciei o valor da minha meta aqui, que é a F1, olha só, se B3 é maior ou igual a F1, eu posso também ter essa informação de texto em outro local. Então, olha só, aqui eu vou deixar a mensagem ganha bônus, e aqui embaixo não ganha bônus, certo? Então, eu tenho a mensagem aqui e aqui. Agora, eu vou refazer utilizando essas duas informações. Então, igual se teste lógico, se o valor da minha venda é maior ou igual aos 12.000, e aí eu seleciono, certo? Ponto e vírgula, valor se verdadeiro é o ganha bônus. Então, ao invés de eu digitar dentro da minha fórmula, eu vou simplesmente selecionar a célula onde eu tenho essa mensagem. Clico uma vez, seleciono F2. Ponto e vírgula novamente, valor se falso. Se não for maior ou igual à minha meta, eu quero não ganha bônus. Certo? Então, olha só como a minha fórmula ficou muito mais compacta fazendo essas referências. Fica até mais fácil da gente ler. Olha só, vou fechar o parênteses. Então, fica B4, que é o valor da minha venda, é maior ou igual a F1, que é a minha meta. Ponto e vírgula. Se for maior, o que acontece? Aparece a mensagem de F2, que é ganha bônus. Se não, aparece a mensagem de F3, que é a que não ganha bônus. Enter para confirmar e ele me dá a mensagem de não ganha bônus. Agora, mais um conceito super importante quando a gente está usando essa fórmula, beleza? Olha só, veja o que acontece se eu tentar arrastar essa fórmula para a célula de baixo. Olha só, deixei aqui selecionado, venho na alça de preenchimento e vou arrastar até aqui embaixo. Veja que ele me deu o valor zero. Vamos ver aqui na fórmula o que aconteceu. As referências que ele pegou foi B5, que é o valor da minha venda, certo? Aí ele comparou com F2, que é a mensagem de ganha bônus. Depois o valor se verdadeiro foi F3, que é a não ganha bônus. E o valor se falso foi F4, que está vazio. Por que isso aconteceu? Porque toda vez que eu arrasto uma fórmula para baixo no Excel, ele vai arrastar também as suas referências. Então, para isso não acontecer, o que a gente precisa fazer é o que a gente chama de trancamento, certo? Quando a gente faz esse trancamento, a gente deixa essa referência como absoluta. Ou seja, mesmo que eu arraste essa fórmula para as células de baixo, eu vou deixar aquela referência no mesmo local. E é isso que a gente vai aprender agora. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vou voltar aqui no meu não ganha bônus, que é essa última que a gente fez. Vou dar um F2 no meu teclado para mim editar a fórmula, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a fórmula se aqui, certo? Se B4 é maior ou igual a F1, vai aparecer aqui ganha bônus, se não, não ganha bônus. Quando eu arrastar essa célula para baixo, essa fórmula para baixo, eu quero que a B4 também arraste? Sim, porque eu quero pegar sempre o valor da minha venda. Então, quando eu arrastar para baixo, ele vai pegar B5, B6, B7 e assim por diante, certo? Então, isso eu não quero que mude. For maior ou igual a F1. F1 é o valor da minha meta. Quando eu arrastar essa fórmula para baixo, eu quero que essa referência mude de lugar? Não, eu quero que ela sempre continue aí. Então, o que a gente vai fazer é o que a gente chama de trancamento. E para isso, eu simplesmente deixo o F1 selecionado aqui e no meu teclado eu vou clicar no F4, certo? Cliquei no F4, veja que ele colocou um cifrão na frente do F e na frente do 1. Isso aí ele faz o trancamento. Então, ele trancou a coluna F e a linha número 1, certo? Vamos lá. Se o resultado for verdadeiro, ele vai aparecer o que está na F2, que é o ganha bônus. Eu vou querer que essa referência mude de local? Também não. Então, vou fazer o trancamento com F4. Certo? Beleza. Se não, se for falso, se o valor da minha venda não for maior ou igual à minha meta,
vai aparecer não ganha bônus. E essa mensagem também não vai mudar. Então, o que eu posso fazer é clicar no F4. Olha só. Então, veja que a fórmula ficou um pouco maior, mas com a explicação dá para entender bem por que a gente fez isso, certo? Vou dar Enter, veja que aparentemente não mudou nada, mas veja o que acontece se a gente replicar essa fórmula para baixo. Então, seleciono aqui, onde eu já tenho a fórmula, e aqui na alça de preenchimento, quando fica essa cruzinha, eu posso simplesmente dar 2 cliques. 1, 2, olha só. Ganha bônus, não ganha bônus, ganha bônus, e o último aqui, a Júlia Almeida, não ganha bônus. Certo? Então, fazendo essas referências, ele sempre vai pegar o local correto. E esse é um conceito muito importante de você aprender, porque você não precisa fazer a fórmula várias vezes. Você pega uma planilha totalmente completa, faz uma vez e pode replicar para as demais. Certinho? E veja só que, se eu não precisar que essa informação fique sendo exibida aqui, eu posso simplesmente ocultar essas duas colunas. Então, vou selecionar aqui as colunas E e F, certo? Clicar com o botão direito do meu mouse e vou vir aqui em ocultar. Veja que a informação que não muda, eu só não posso apagar as minhas informações que estão ali, beleza? Se eu precisar que elas sejam exibidas, eu posso reexibi-las, tá bom? E aqui, o que a gente pode fazer para complementar essa tabela é deixá-la um pouco mais visual para mim destacar, por exemplo, quem não ganha bônus, ou seja, foi abaixo da meta. E a gente pode fazer isso usando a formatação condicional. Então, olha só, eu vou selecionar toda a minha coluna C, certo? E vou vir aqui em formatação condicional, na área estilos. Cliquei, nós podemos usar essa primeira opção aqui de regras de realce das células, e eu vou usar essa daqui, é igual a, certo? E aí, aqui eu escolho qual que vai ser minha condição para essa célula ser formatada. Então, eu quero que formate toda célula que estiver escrito não ganha bônus, certo? Então, eu vou escrever aqui, não ganha bônus, certo? Aqui eu tenho as opções de formatação. O Excel já me dá alguns padrões aqui, ou eu posso personalizar. Eu vou deixar essa primeira opção mesmo, de preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Olha só, dou um OK e está lá. Certinho? Então, toda vez que aparece a mensagem não ganha bônus, ele faz a formatação aqui diferenciada. Aí eu consigo identificar quais dos meus vendedores venderam abaixo da meta mensal e consigo tomar alguma ação a partir dessas informações. Certinho? Então, esse aqui foi o primeiro exemplo da fórmula C. Vamos para o segundo exemplo da aula de hoje. O segundo exemplo vai ser relacionado a datas, certo? Então, veja só, aqui eu tenho uma lista de projetos que podem ser desenvolvidos dentro de uma empresa, certo? Uma lista de projetos ou uma lista de processos. E eu tenho a data limite de quando ele deve ser entregue e eu tenho a data da entrega, ou seja, a data que realmente o funcionário foi lá e entregou aquele projeto pronto. E aqui em situação, utilizando a fórmula C, eu quero saber se ele entregou dentro do prazo ou em atraso, certo? Então, vocês vão ver que com a fórmula C, nós podemos também trabalhar com datas. Então, vamos lá. Igual C, certo? Teste lógico. Qual que vai ser o nosso teste? O nosso teste é se a data de entrega é menor do que a data limite, certo? Se a data da entrega é menor do que a data limite, menor ou igual, quer dizer que ele entregou dentro do prazo, certo? Então, se, qual que é o teste lógico? Data da entrega, certo? Que é a C2, é menor ou igual à data limite. Ou seja, tem que ser anterior aqui ao dia 15 de janeiro de 2020, certo? Esse é o nosso teste lógico. Ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Se tiver dentro desse prazo, até a data limite ali, o que eu quero que apareça? A frase dentro do prazo, certo? Então, abro aspas duplas e coloco aqui dentro do prazo. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Ou seja, a partir do momento que aquela data for um dia após a minha data limite, o que eu quero que apareça? Em atraso. Então, abro aspas duplas e escrevo,
em atraso, certo? Fecha aspas duplas, fecha o parênteses e dou Enter. Olha só, ele apareceu em atraso, por quê? A data limite era 15 de janeiro e a data de entrega foi dia 28 de janeiro. Então, teve alguns dias depois ali. Então, essa entrega foi em atraso. E agora eu posso simplesmente replicar para as células de baixo. Então, eu posso vir aqui na primeira e dar 2 cliques aqui na alça de preenchimento. 1, 2, olha só. Dentro do prazo, em atraso e dentro do prazo. E, novamente, se a gente quiser, nós podemos usar aqui a formatação condicional para formatar aqui minha situação. Então, isso vai ficar como tarefa para vocês, beleza? Eu quero que você use a formatação condicional para todos que estão dentro do prazo, certo? Todos os projetos que forem entregados dentro do prazo, eu quero que você adicione a formatação condicional da maneira que você preferir, certinho? Então, mais uma aqui feita utilizando datas. Agora, vamos para o nosso terceiro e último exemplo da aula de hoje, utilizando texto, certo? Então, aqui eu tenho uma planilha já toda pronta, mais ou menos formatada, e eu tenho algumas regras aqui, onde a gente vai preencher os campos de classificação, alimentação e destino da vaca, certo? A gente tem aqui, no caso, uma planilha sobre o controle do gado de uma fazenda. Então, a gente tem o número de identificação, a quantidade de bezerros que ela produz no ano, a quantidade de litros de leite por dia, a porcentagem de gordura do leite, e aqui nós vamos preencher essas próximas 3 colunas utilizando a fórmula SI. Então, vamos lá. Primeira regra aqui. O leite é classificado como A, B ou C, dependendo do teor de gordura do leite. Se for abaixo de 25% é classe A, entre 25% e 45% é classe B e acima de 45% é classe C, certo? Então, aqui nós temos 3 condições e nós vamos usar a fórmula SI para isso. Então, vamos lá. Vou vir aqui em classificação do leite e vou colocar igual SI, certo? Primeira coisa, teste lógico. Qual que vai ser o nosso teste? Nós vamos olhar, nesse caso, o teor de gordura, que está aqui na minha coluna I. Se ele for abaixo de 25%, vai ser classe A. Então, se gordura do leite, que está na E5, for menor, certo? Do que 25. Aí aqui eu não vou inserir o porcento, porque os números aqui não estão com o porcento, certo? Então, se E5 for menor que 25, certo? Ponto e vírgula. O que vai aparecer? Vai aparecer a letra A. Então, abro aspas duplas, coloco a letra A e fecho aspas duplas. Ponto e vírgula. Agora ele foi para valor se falso. Só que veja que nós temos ainda 2 condições a serem satisfeitas, que é, se ele tiver entre 25% e 45%, vai ser a letra B, e acima de 45%, letra C. Então, nesse caso, essa estrutura da fórmula SI simples não nos atende. E a gente vai usar o SI composto, ou SI aninhado, que é um SI dentro do outro, certo? O Excel ele nos permite fazer esse tipo de teste também. Então, olha só, eu vou iniciar outra fórmula SI aqui no argumento de valor se falso. Então, eu não preciso colocar o igual novamente. Eu posso escrever o SI direto. Então, vamos lá. Se o Excel já me dá a fórmula aqui, eu vou dar um Tab para selecionar. Certo? Então, primeiro, teste lógico. A gente já fez o primeiro aqui para quando for menor do que 25, certo? O segundo é entre 25 e 45. Então, o que eu posso fazer é, se o teor de gordura, vou vir com a seta para o lado, vou selecionar E5, se o teor de gordura for menor ou igual a 45, certo? Esse é o meu teste. Se ele for aqui menor que 25, é A. Se não, se for menor ou igual a 45, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, vai ser B. Abro aspas duplas, letra B, fecho aspas duplas, certo? Ponto e vírgula novamente. Agora ele foi para valor se falso. Eu tenho apenas mais uma condição, que é se ele for maior do que 45.
Então, eu vou simplesmente colocar a letra C, porque é a minha última condição, caso essas duas não sejam satisfeitas, certo? Abro aspas duplas, letra C, fecho aspas duplas. Agora eu vou fechar um parênteses desse se aqui e vou fechar outro parênteses para este se, que foi o primeiro que a gente abriu, certo? Como eu abri duas fórmulas se, eu tenho que fechar dois parênteses. Se eu tivesse três, eu poderia fechar três, e assim por diante. Então, a estrutura é o seguinte: toda vez que eu tiver apenas duas condições, eu vou usar uma fórmula se. Se eu tiver três condições, eu uso duas fórmulas se, e assim por diante. Então, você vai pegar o número de condições que você tem e menos 1 vai ser a quantidade de si. Se eu tenho 10 condições, eu vou utilizar 9 fórmulas se, certo? E assim por diante. Então, vamos fazer a leitura dessa fórmula, como eu escrevi aqui, para não ter erro. Olha só, se teor de gordura for menor do que 25, mostra a letra A para mim, certo? Se não, se o teor de gordura for menor ou igual a 45, mostra a letra B. Se não, mostra a letra C. Vou dar Enter e ele me mostrou a letra C, porque não é menor que 25 e não está entre 25 e 45. Então, já que é 50, foi a letra C. Agora eu posso simplesmente replicar para as células de baixo. Vou vir na alça de preenchimento e dar 2 cliques. Olha só, aqui foi 24, então foi a letra A, porque está menor do que 25. Letra C, porque foi 62. Aqui letra A, aqui letra C. Então, não tivemos nenhum que foi letra B. Eu posso trocar aqui, por exemplo, 55 e eu vou colocar 40. Veja só, a classificação agora foi para a letra B, certinho? Então, essa é a fórmula se aninhada. Então, vamos para o próximo campo, que é o campo de alimentação. Então, aqui diz o seguinte: se o teor de gordura do leite for superior a 50, essa vaca ficará comendo capim. Caso contrário, ração. Então, aqui eu tenho duas condições. Então, se eu tenho duas condições, eu vou usar apenas uma fórmula se, certo? Então, vamos lá. Igual se o teor de gordura for superior a 50, come capim. Então, se teor de gordura, que está na minha E5, for maior do que 50, ponto e vírgula, ela vai comer capim. Então, escrevo capim. Ponto e vírgula, se não, vai comer ração. Então, entre aspas duplas, ração. Certo? Fecho parênteses e dou Enter. E aqui o primeiro foi ração, porque não é maior do que 50. Vou replicar para as células de baixo. Olha só, aqui 24 foi ração também, já aqui 62 foi capim, 55 capim e 58 também, certinho? Então, nossa segunda coluna aqui foi também satisfeita com a fórmula C. Agora, vamos para a terceira e última. Então, vamos lá. A vaca que atinge a produção de 4 litros de leite ao dia ou mais é destinada à produção, certo? A vaca que come capim é destinada para a reprodução, mas somente se parir pelo menos 2 bezerros ao ano e menos que 4 litros de leite ao dia. Caso contrário, ela é destinada aos frigoríficos. Então, veja que eu tenho 3 condições aqui. Em uma delas vai ser para produção, outra para reprodução e a terceira para os frigoríficos, certo? Se eu tenho 3 condições, nós vamos usar duas fórmulas sim. Então, vamos lá. Igual se. Qual que é a primeira? A vaca que atinge a produção de 4 litros de leite ao dia ou mais é destinada à produção. Então, se a quantidade de litros de leite ao dia aqui, que está na nossa coluna D, for maior ou igual a 4, ela vai ser destinada à produção. Então, se quantidade de litros de leite, que está na D5, for maior ou igual a 4, certo? Esse é o nosso teste lógico. Ponto e vírgula. O que vai acontecer? Ela vai ser destinada à produção. Então, vou abrir aspas duplas e vou escrever produção. Certo?
fecha aspas duplas. Ponto e vírgula, valor se falso. Agora eu tenho mais ainda duas condições a serem satisfeitas. Então, eu vou novamente abrir a fórmula se, tab para selecionar. Teste lógico. Qual que é o segundo critério aqui? É a que come capim, certo? Só que tem que parir ao menos 2 bezerros ao ano e menos que 4 litros de leite ao dia. Então, veja que nós temos 3 condições para essa condição ser satisfeita. Então, nesse caso, nós vamos usar aqui a fórmula E, certo? Dentro dessa fórmula se, para me satisfazer essas 3 condições. Eu vou deixar aqui no card uma aula onde eu explico o uso da fórmula se com as fórmulas E e OU para vocês, tá? Mas eu vou explicar do zero nessa situação aqui também. Então, vamos lá. Aqui dentro da se, eu vou clicar no E e ele já me dá a fórmula, certo? Tab para selecionar. Então, a fórmula E ela é uma fórmula lógica onde ela vai testar uma condição que eu passar para ela e ela vai me dar um resultado se verdadeiro e outro se falso, certo? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro teste que eu vou fazer aqui? É se ela come capim, certo? Então, eu vou selecionar aqui na minha coluna G, que é onde está a alimentação, clicando com seta para a direita, para a esquerda, certo? Que é a G5. Então, esse campo tem que ser igual a capim. Então, eu vou colocar aqui igual e entre aspas duplas, beleza? Eu vou escrever capim. Sempre que você usar texto dentro de uma fórmula, tem que estar entre aspas duplas. Fecho as aspas. Ponto e vírgula. Ele foi para o lógico 2. Qual que é a segunda condição? A segunda condição é que ela tem que parir pelo menos 2 bezerros ao ano. Então, vou vir aqui na nossa coluna C, que é onde está essa informação, seleciono a C5, ela tem que ser maior ou igual a 2. Então, maior ou igual a 2. Certo? Essa é a nossa segunda condição. Ponto e vírgula, lógico 3. Qual que é a próxima condição? A próxima condição é que ela tem que produzir ao menos que 4 litros de leite ao dia. Então, vou selecionar, cadê? Quantidade de litros de leite, certo? Que é a D5, tem que ser menor do que 4. Certo? Então, a D5 tem que ser menor do que 4. Eu tenho mais alguma condição que tem que ser satisfeita? Não, são apenas essas 3. Então, eu vou fechar parênteses. Certo? Então, vamos de novo aqui, nesse segundo C, para não ficar complicado. Eu tenho a fórmula se, certo? E eu tenho o E. Por que eu tenho a fórmula E aqui dentro? Porque eu tenho mais de uma condição para que ela seja destinada à reprodução. Eu tenho 3 condições. Já que eu tenho 3, eu uso a fórmula E. Quais que são essas condições? Primeiro, a G5, que é a alimentação, tem que ser capim, certo? Isso aqui tem que ser verdadeiro. Qual que é a segunda? A C5, que é a informação de quantidade de bezerro, que ela pare ao ano, tem que ser maior ou igual a 2. E qual que é a terceira condição? A minha célula D5, que é a quantidade de litros de leite produzidos por dia, tem que ser menor do que 4. Certo? Se essas 3 condições serem verdadeiras, certo? Ele vai me dar um resultado. Então, ele vai me dar um resultado verdadeiro. Qual o resultado que vai ser nesse caso? Vai ser para a reprodução. Então, eu já estou no campo aqui de valor se verdadeiro, vou abrir aspas duplas e vou colocar reprodução. Certo? Fecha aspas duplas. Ponto e vírgula novamente, valor se falso. Então, se ele não encaixa nem nessa primeira condição e nem nessa segunda, ele vai para os frigoríficos. Então, eu simplesmente vou abrir aspas duplas e vou escrever frigoríficos. Certo? Fecha aspas duplas. Fecho o parênteses do segundo se, que está aqui, e fecho outro parênteses, que é desse se aqui. Então, veja que a gente tem uma fórmula um pouco maior, só que ela vai nos trazer resultados muito mais específicos, certo? Então, eu vou deixar essa tela aqui um pouco, para você tirar um print, para você anotar, certo?
E, principalmente, eu quero que você baixe essa planilha para você poder fazer. A melhor maneira de você masterizar qualquer conhecimento no Excel é através da prática, certo? Então, vou dar um Enter aqui. E olha só, ela foi para produção, porque já satisfez a primeira condição, que é a produção de 4 litros de leite por dia, certo? 4 litros ou mais. Aqui ela produz 5, então foi para a produção. Agora eu vou replicar essa fórmula para as células de baixo. Seleciono a primeira e dou 2 cliques. Olha só, a segunda também foi para a produção, certo? A terceira foi para a reprodução. Lembra que a gente colocou 3 condições para ser satisfeitas? Vamos analisar. A primeira era que a vaca tem que comer capim. Nesse caso, come capim, certo? Qual que é a segunda? Somente se parir pelo menos 2 bezerros ao ano. Ela produz 8, certo? E a terceira condição é produzir menos que 4 litros de leite ao dia. Vamos ver? 2 litros de leite. Se tivesse 4 aqui, por exemplo, olha só, foi para a produção. Já como está 2, foi para a reprodução. E aqui foi para frigorífico, porque nenhuma dessas outras 2 condições foram satisfeitas, certo? Então, dessa forma, a gente usou aqui o se, certo? Alinhado. Aqui a gente usou o se simples e aqui o se alinhado, além de ter usado a fórmula e para quando a gente tem mais de uma condição dentro da fórmula se. Perfeito? Então, baixe a planilha, faça os testes, eu vou disponibilizar aqui para download, tá bom? Porque a prática é que te leva a entender esse tipo de fórmula, que é um pouco mais complicado, eu entendo, só que foi por isso que eu peguei aqui 3 exemplos, de números, datas e texto. Essa fórmula é super importante de você dominar, porque você usa em diversas outras situações, tá bom? Bom, eu realmente espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça, baixe a planilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, que isso me ajuda muito, me motiva a continuar trazendo material de qualidade aqui para vocês, tá bom? Bom, foi isso para a aula de hoje e até a próxima aula.